feliz com o convite que eu recebi, porque é sempre bom a gente cear com os nossos irmãos, né? E a Bíblia fala que a palavra de Deus é o nosso alimento. Eu não sei se vocês têm essa sensação quando convidam alguém para almoçar na sua casa, né? Você vai almoçar na casa de alguém e a gente come junto e aquela confraternização. E a palavra de Deus não é diferente, né? Ela é o alimento para a nossa alma. A Bíblia fala que ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Então eu fico feliz com essa oportunidade. Quando o pastor Anderson falou sobre esse momento, né, esse dia, eu imediatamente perguntei para ele: pastor, qual é o tema? Tem tema? Ele falou: tem, o milagre do azeite. Eu falei: epa, então vamos começar a viver o milagre agora, né? Para quando chegar lá, a gente está no óleo, como diz um amigo nosso aqui do curso. E eu queria convidar você a abrir a sua palavra aí em 1 Samuel, capítulo 16. Porque assim que o pastor falou comigo sobre essa palavra, sobre esse momento e esse tema, eu lembrei de algo que aconteceu na minha vida. E eu posso dizer para você que foi algo que marcou a minha vida e algo que mudou a minha história. E eu lembrei desse momento que eu vivi, e foi a partir desse momento, por meio desta palavra e desse acontecimento que depois eu vou contar, vou deixar vocês um pouquinho curiosos, que Deus mudou algumas coisas na minha maneira de ver aquilo que Deus tem preparado para mim. E eu creio que Deus tem preparado para você também nessa noite. Eu não sei se vocês têm percebido, mas nós vivemos num mundo de muita competitividade, né? Então, as pessoas vivem lutando por posições melhores. É muito importante para as pessoas, para a sociedade, os títulos, não é? É muito importante a pessoa ter o chamado canudo, né? Embora nem todo mundo que tem o canudo exerça aquilo que a pessoa tem aquele título, nem todo mundo faz o que está no título, né? Outros sim, outros não, enfim. E dentro de toda essa competitividade, de toda essa inversão de valores, de toda essa sociedade que nós estamos vivendo, em que muitas vezes, embora nós estejamos integrados nisso tudo, vivendo esse momento, às vezes a gente se surpreende com as coisas, porque os valores que nós aprendemos com a palavra é um, e os valores que a sociedade, o mundo moderno, a filosofia, né? A filosofia de hoje é exatamente não ter filosofia nenhuma. Então, a gente às vezes se depara com essas situações e às vezes a gente se choca. Verdade ou não? Não é? A gente se choca. E aí eu comecei a lembrar que muitas pessoas, por conta dos seus títulos, para conseguir alguma posição, para chegar a um determinado lugar, para conquistar o seu lugar no espaço, né? Algumas passam por cima das outras, umas se prendem tanto nas suas ambições que não percebem, não têm mais a sensibilidade da necessidade do outro, não tem mais a percepção do estado que essa pessoa fica enquanto está buscando alguma coisa, não pensa em mais nada, em mais ninguém. E aí eu voltei para a palavra, depois de analisar tudo isso, e também de analisar que no meio cristão, na busca de Deus, muitas pessoas têm o mesmo comportamento, né? Às vezes umas querem ser mais santas do que as outras, umas se acham mais privilegiadas do que as outras por ocuparem alguma posição em um determinado lugar, em um determinado cargo, ou porque têm um determinado título. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. É justamente sobre isso que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para compartilhar com os irmãos. E é justamente sobre isso que nessa palavra fala a história em 1 Samuel, capítulo 16, começa a contar para a gente a história
em um momento onde o profeta Samuel foi solicitado por Deus para escolher um novo rei. O povo havia escolhido um rei, e eu acredito que vocês devam conhecer a história, Saul. Mas Saul não fez aquilo que ele deveria fazer com o título que ele tinha. Deus fez de Saul um rei e deu a ele uma ordem para executar um povo, para destruir um povo, porque Deus não queria mais ninguém daquele povo. E Saul não obedeceu, não cumpriu aquilo que ele devia fazer. Ele guardou aquilo que interessava para ele. E isso feriu a Deus, feriu a santidade de Deus. Ele quebrou a aliança que ele tinha com Deus por conta disso. E Deus pegou aquele título que Saul tinha, e de repente Deus olha para um menino. Deus olha para um jovenzinho, cuidava de ovelhas, lá no meio do mato. Mas aquele jovem tinha algo que eu e você precisamos ter. E a história conta que Samuel foi até a casa de um homem chamado Jessé, e ele tinha vários filhos. Acredito que tinha filhas também. A Bíblia não fala sobre as mulheres, porque não era contado na época. Mas acredito que era uma família grande. E aqueles homens de porte, né? Uma família de homens altos, né? Musculosos, né? Bonitos, de boa aparência. E Samuel, e Deus fala que naquela casa, naquela família existia um homem à altura do que Deus estava procurando. Alguém que estava habilitado a receber aquele título tão almejado por muitos, que era de ser rei, né? E quando Samuel chega, Samuel olha e logo vê, né? Aquele bonitão, alto, todo malhadão, e olha para ele e fala: é esse. Mas a Bíblia relata para a gente que Deus fala para Samuel: olha, não é esse não. E de repente vem outro, e Samuel começa a olhar a aparência daqueles homens e começar a julgar pela aparência de que aqueles homens eram a pessoa certa para o cargo certo. Só que Deus tem uma hora que repreende Samuel e fala assim: Samuel, ei, eu não o vejo como você vê. Eu não olho a aparência não, meu filho. Desperta. Eu vejo o coração. E eu não vejo como você vê. Eu não olho como você olha. Eu vejo o coração, Samuel. E aí, Samuel percebeu que o que Deus estava procurando não estava naquela aparência. E aí entra algo muito importante para mim e para você. Havia um jovem que vocês conhecem, chamado Davi. A Bíblia fala que ele era um baixinho lindinho. Ele era uma gracinha. Bonito, olhos brilhantes, né? Como diz aí no Face, as minas piram, né? Não é assim que fala. Muito lindo ele, ruivo, né? A pele queimadinha de sol. Só que esse jovem quase não aparecia em casa porque ele tinha como profissão cuidar das ovelhas do seu pai. E é interessante porque o resto dos irmãos dele, todos eram do exército. Ele era o único que era pastor de ovelhas. Embora, na época, a profissão de pastor de ovelhas era uma profissão muito importante. Só que pouco reconhecida, assim como nós temos a profissão dos garis, que são pessoas de extrema necessidade para a nossa sociedade, deveriam ser supervalorizados, mas muitos sofrem preconceito por causa da sua profissão, mesmo a sua profissão sendo tão essencial para a gente. E no tempo de Davi era a mesma coisa, ele era pastor de ovelhas, cheirava ovelha. Só que, embora Davi não tivesse a mesma visibilidade dos irmãos, na frente de exército, andando todo, né, cheio das couraças, das roupas, daquelas roupas legalzinhas, né, que eles usavam, né, das fardas, né, que hoje é farda que fala.
Então, Davi não andava assim, ele andava meio, sabe, com peles por causa do frio, roupa sobre roupa. Mas acho interessante que Davi cuidava das ovelhas que nem eram dele, era do pai dele. Não era dele não, era do pai, né? Ele cuidava das ovelhas que não eram dele, mas de excelência, de uma forma excelente. Ele fala depois que ele tocava para as ovelhas, quando as ovelhas estavam agitadas, ele tocava. E é interessante que Davi, ele não pegava a sua harpa, a sua lira, e ia tocar para as ovelhas assim, qualquer coisa não. Ele tocava música que acalmava as ovelhas, músicas que engrandeciam a Deus, de forma que as ovelhas se acalmavam. Ele acalmava todo o rebanho. E ele não tocava desafinado só porque eram ovelhas, não. Tipo assim, elas não vão entender mesmo, né? Se eu botar o dó no ré, fizer uma, né? Ele tocava direitinho. E mais tarde a gente vai descobrir como que ele tocava direitinho, porque as pessoas de longe observavam Davi, né? Sem ele saber, porque as ovelhas não falavam e não falam até hoje, né? Então, certamente não foram as ovelhas que contaram para Saul que ele tocava direitinho, não é verdade? E então, o que acontece? Davi, lá no meio do mato, distante de tudo, sem visibilidade nenhuma, ele tinha algo especial. Ele tinha comunhão com Deus. E por causa dessa comunhão, Deus pega Samuel, traz Samuel até a casa de Jessé, à procura desse rapaz, até então desconhecido, até então ignorado pela sua família, deixado para trás. Até porque quando Samuel veio, ninguém lembrou de chamar logo Davi. Samuel teve que fazer força para Davi vir. Olha, só vou fazer o sacrifício quando ele chegar. Provavelmente estava todo mundo querendo fazer logo o sacrifício. Mas não. Deus não permitiu enquanto Davi não chegasse. Essa história, ela está relatada aí nesse capítulo que eu falei para você, de 1 Samuel 16. E tem alguns aspectos dessa história que eu queria ressaltar com vocês. A primeira coisa é que Deus está à procura daqueles que querem intimidade com Ele. Davi não tinha visibilidade para os homens, mas Deus via Davi. E aí a minha pergunta começa aqui. Às vezes nós estamos inquietos por conta de alguma posição que nós não conseguimos, por conta de algum serviço que às vezes nós não conseguimos alcançar. Eu lembro de uma conversa que eu tive com um amigo uma vez, há um tempo atrás, onde uma determinada pessoa estava sendo consagrado consagrado ao ministério. E essa outra pessoa veio perto de mim e começou a falar da sua dor, da sua decepção. Poxa, eu estou há tanto tempo mais no evangelho e eu não fui consagrado a pastor, a isso, aquilo, outro. E eu naquele momento, eu falei, olha, faz o seu trabalho. Se você acha que Deus tem uma chamada pastoral contigo, seja pastor atrás das malhadas. Começa a fazer o seu trabalho. Começa a agir como pastor, começa a pregar como pastor, começa a cuidar das ovelhas como pastor. Porque no momento certo, Deus vai te tirar de trás das malhadas e vai trazer à tona a tua identidade, quem você é. Porque vale a exaltação que vem de Deus. Às vezes a gente fica à procura da unção. Ah, tem alguém segurando uma latinha de óleo, unge aqui na minha cabeça, unge aqui no meu pé, não sei onde. Mas o que importa é a unção que vem de Deus. E sobre essa unção, sobre esse milagre desse azeite que eu quero falar nessa noite. E aí eu comecei a pensar que na história de Davi, Deus escolheu a Davi por causa da intimidade que tinha com ele.
Deus está à procura daqueles que o adoram. Deus não está à procura daqueles que buscam a visibilidade humana. Nem aqueles que pulam achando que vão chamar a atenção de Deus, porque Deus não é distraído. Você pode dizer para o seu irmão, fala, olha só, Deus não é distraído não, tá? Fala sério. Você não precisa pular não, tá? Porque Deus está vendo você. Ainda que você esteja por trás das malhadas, dentro do mato da vida aí, fazendo um trabalho, fazendo algo que é importante, Deus está vendo você. E aí, um outro ponto interessante é que quando Davi chegou, sobre ele foi derramado o azeite. O profeta ungiu diante da sua família. Diante da sua família. E isso me faz perceber que quando Deus unge uma pessoa, quando Deus separa uma pessoa, quando Deus escolhe uma pessoa, a primeira evidência é na sua família. Isso não quer dizer, irmãos, que a sua família tem que ser um mar de rosas. Isso não quer dizer que você não vai ter problemas. Isso não quer dizer que porque você foi ungido, porque você foi escolhido por Deus para uma determinada obra, que você não vai enfrentar problemas. E nós vamos entender o porquê. Davi, a unção que ficou evidenciada em Davi, foi por causa das suas ações, enquanto ele estava escondido. Deus estava olhando ele. Davi foi um jovem que, mesmo as ovelhas tendo pouca importância para muitos, para eles ela tinha toda a importância. Ele foi capaz de arriscar sua vida. Ele conta mais à frente que uma determinada vez ele estava apacentando as ovelhas e de repente veio um urso e um leão. E ele enfrentou o urso e o leão e tomou a ovelha, levantou ela, colocou ela em segurança e enfrentou o urso, e o leão partiu para cima dele. Eu não consigo imaginar que alguém lute com o urso e com o leão e não saia machucado. Você consegue? Você consegue acreditar nisso? Nem com o urso de pelúcia você sai machucado. Até com o urso de pelúcia tu sai machucado. Que dirá com o urso grande? Com o leão de verdade. Eu imagino que Davi carregava cicatrizes que só ele sabia por conta dessa luta. Mas primeiro ele não desistiu de lutar. Ele não desistiu. Ele era capaz de dar a vida pelas suas ovelhas. Aquelas ovelhas que para outros não tinham valor. Aquelas ovelhas que nem dele eram do pai dele. Assim como Jesus fez com a gente. Nós somos as ovelhas. E nós pertencemos a Deus. E Jesus deu sua vida por nós. Né? E quantas vezes Deus coloca uma obra na nossa mão que para outras pessoas não tem valor algum, ou tem muito pouco valor, e às vezes a gente tem vontade de dar a vida por aquela obra e as pessoas não entendem, né? Aí, por causa da obediência e da seriedade com que cuidava das coisas simples, foi que Deus ungiu a Davi. Queridos, eu queria chamar a sua atenção nessa noite, no sentido de fazer você perceber, de pedir ao Espírito Santo, porque a obra de nos convencer, de nos abrir a nossa mente, o nosso entendimento, é do Espírito Santo, não é da Cristiane. De convencer, de fazer a gente perceber que Deus opera nas coisas simples, que Deus deseja usar você nas coisas simples, que talvez Deus já esteja usando você nas coisas simples. Então não deixe que a inquietação, não deixe que a insatisfação entre no seu coração, porque você ainda está supostamente atrás das malhadas. Não, calma. Deus tem algo para você. Deus está te vendo.
Você não está aí, perdido, no meio do mato. Existe um Deus que te olha de cima e que cuida de você. Existe um Deus que te fortalece. Quando fazemos algo para Deus, até o invisível se torna visível. Eu queria pedir para vocês lerem lá no capítulo 18, no capítulo 16, versículo 18. Depois que Davi foi ungido, a vida de Davi começou a mudar. Será que você pode dizer para quem está do seu lado? Depois que você é ungido, a sua vida não será mais a mesma. Queridos, a Bíblia fala que quando o óleo desceu sobre a cabeça de Davi, o Espírito de Deus entrou em Davi e passou a estar com ele. Queridos, quando Deus entra no seu coração, quando o Espírito Santo entra na sua vida, Deus passa a estar com você, andar com você, viver com você, dormir com você, acordar com você. E Davi, as coisas que ele fazia começaram a evidenciar a presença de Deus na vida dele. Eu não sei se você já passou por uma situação que as pessoas falaram assim: você é cristão? Você tem um negocinho diferente, você tem uma coisa diferente, não é? Você tem uma... Eu já ouvi uma vez falar: você tem uma áurea. Eu falei: é mesmo? Nossa, mas uma áurea branquinha. Eu falei: gente, cadê? Ah, não, o Espírito Santo. Ah, tá. Entende? Por quê? Porque aquilo que é invisível se torna visível. Porque Deus que faz, o importante é quando Deus dá essa visibilidade. Não quando você busca isso com as tuas próprias forças. E aí é interessante que Davi não sabia que estava sendo observado. Mas um dia, Davi continuava lá. Ele recebeu a unção e saiu de lá? Sim ou não? Hã? Sim ou não? Continuou lá. Às vezes a gente recebe a unção de Deus para alguma coisa e quer sair imediatamente. E Deus fala: calma aí, você vai pegar o trem das 6? Que negócio é esse? Calma. Não está na hora, tudo tem o tempo certo. E Davi continuou lá. Mas não demorou muito, a Bíblia não fala quanto tempo foi. Mas um dia o rei Saul começou a ficar perturbado. Ficou meio problemático. Ficou precisando de um psiquiatra. E na época não tinha psiquiatra. E aí alguém indicou para ele a musicoterapia. Naquela época já tinha, viu? E aí, o que aconteceu? Olha o que falaram. Vamos lá no versículo 18, gente. Olha como ele é lindo. Olha. E aí Saul, né, querendo saber, alguém falou para Saul: Saul, chama alguém que toque bem uma harpa para você ficar calmo quando você estiver meio perturbado da ideia. Você chama alguém para tocar uma música e você vai ficar calminho. Aí um servo de Saul vai e fala assim: olha, então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor... Peraí, vamos de novo. Ó. Conheço o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Tem uma versão que fala assim, que toca muito bem. Ó, melhorou, né? Toca muito bem. Forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras, ou seja, ele tinha palavra, de boa aparência, era bonitinho, e... Gente, fala sério, olha só. Tocar bem, qualquer um pode tocar. Pode ou não pode? Pode. Ser forte, qualquer um pode ser fortinho, não pode? Valente, qualquer outro podia ser valente. Os irmãos dele estavam no exército, devia ser valentinho também. Homem de guerra, os irmãos dele todos eram homens de guerra.
Sisudo em palavra. Tinha palavra o cara. Tinha palavra. De boa aparência. Os outros também deviam ser bonitão, porque Samuel falou que eles eram, né? Mas agora, o Senhor está com ele, é para qualquer um? Sim ou não? Queridos, o Senhor só está com quem quer estar com o Senhor. Ele cuida de todos, mas andar com Deus só para quem se aproxima de Deus. Olha como essa pessoa era conhecida. Pergunta para quem está do seu lado aí. Você já parou para pensar como você é conhecido por aí? Será que alguém fala assim, olha, fulano é forte, né? Os homens já ficam tudo, né? Fulano é bonita, aí já fica cheio, né? Fulano tem palavra. Olha, é importante, a Bíblia fala que o bom nome vale mais do que muitas riquezas. Será que alguém fala assim, olha, fulano, Deus está com ele? Já parou para pensar? Será que já falaram isso ao teu respeito? Olha, eu gosto de fulano porque Deus está com ele. Olha que coisa linda, gente. Gente, eu quero ser conhecida assim, você. Amém? Que todos nós aqui sejamos conhecidos porque o Senhor está conosco. Porque não tem coisa melhor do que alguém, o mundo, saber que o Senhor está conosco. E Davi era conhecido porque o Senhor estava com ele. Tanto é que quando esse servo do rei Saul falou, olha, e o Senhor está com ele, Saul imediatamente manda chamar esse rapazinho. E o Senhor estava tanto com Davi, que ele chegou, tocou a harpinha dele, Saul ficou calminho, e ele se tornou um escudeiro de Saul. Ele já foi logo promovido, recebeu a promoção rapidinho. Queridos, preste atenção. Quando nós nos aproximamos do Senhor, o Senhor abre as portas para nós. O Senhor muda as nossas posições. Não para que a honra seja nossa, porque a história também conta que mesmo depois de Davi ter ido ser escudeiro do rei, ter ido fazer a musicoterapia com o rei, ele voltou para cuidar das ovelhas do pai. A gente precisa perceber que mesmo quando Deus muda a nossa posição em alguma determinada situação, nós não podemos perder o local de onde nós começamos. E esse local onde Davi começou, ele se refere ao local da intimidade com Deus. Sabe? Talvez naquele momento fosse necessário Davi voltar ao seu lugar de origem e lembrar de onde eu saí. E onde Deus está me colocando. Porque não deve ser fácil não, gente. Sair de trás das malhadas para dentro de um palácio, com costumes diferentes, roupas diferentes, tudo diferente. E às vezes Deus faz isso com a gente. Eu lembrei de uma situação que eu passei há muitos anos atrás. A coisa de 16 anos... 15 anos. 15 anos atrás. Eu morava num lugar chamado Itambi, Itaboraí. Sabe onde Judas perdeu as botas? É depois, lá onde Judas se perdeu. É bem longe. E eu morava lá e eu estava passando uma situação muito difícil. E eu lembro que eu evangelizava e fazia muitas coisas. E eu estava exatamente com esse sentimento. Senhor, eu estou aqui, parece que, sabe, estou sozinha na luta e não... E eu comecei a meditar na palavra, nessa história de Davi. E comecei a lembrar que Deus um dia lembrou de Davi, mesmo quando ele estava escondido de tudo e de todos. E eu lembro que nessa época, eu tinha conseguido dar aula numa escola do estado para uma turma de formação de professores. E eu estava lá dinamizando educação cristã e teatro. E eu estava evangelizando 2 ou 3 turmas de formação de professores adultos. E foi Deus que abriu aquela porta, porque eu não tinha o canudo para fazer isso. E foi Deus que me colocou lá. Eu entrei no projeto Amigos da Escola e eu ia com uma caixa de
de ferramenta, o aparelho de som, andava um pedaço enorme. E eu lembro que andando assim, eu comecei a falar com Deus. E eu falei: Deus, será que o Senhor um dia está me vendo? Será que um dia o Senhor vai me ver como o Senhor viu Davi? E eu estava com esse questionamento no meu coração e tinha voltado para casa. E eu lembro que eu estava limpando um reque assim, tirando pó, quando eu voltei de lá, com esse questionamento no meu coração, limpando um reque. E de repente bateram lá no meu portão e era um pastor chamado pastor Gutenberg. Ele era de uma igreja de Austin, lá no outro lado da terra também, para lá assim. E ele saiu de lá da casa dele para ir lá em Itaboraí. E ele chegou assim do nada, sem avisar. Eu havia conhecido uma vez que ele foi na igreja de Copacabana, onde eu frequentava. Mas ele nem sabia onde eu morava, nem nada. Eu só tinha visto ele assim, sentado no culto, e ele aqui, e pronto, acabou. E ele falou que Deus falou com ele que ele tinha que fazer algo. E ele começou a buscar o pastor, buscou a minha mãe, procurando o meu endereço, até achar meu endereço. Isso há uma semana atrás, do dia que eu fiz o questionamento. Ele já estava há uma semana atrás buscando meu endereço, buscando tudo, porque Deus havia mandado ele ir na minha casa. E nesse dia que eu comecei a questionar, e eu voltei para casa, e nesse dia eu tinha passado muitas lutas mesmo, mas eu não deixei de ir lá na escola, fazer o que Deus havia pedido para mim fazer. E quando eu cheguei, e aquele homem bateu na minha porta, eu levei um susto. Eu falei: ué, pastor? É o senhor mesmo? Ele falou: sou eu. Achei até que enfim, menina. Pensei que eu ia chegar no Japão e não ia te achar e tal. E ele falou: olha, filha, eu vim aqui porque Deus mandou eu vim aqui. E eu não sei porquê, mas Deus, ajoelha aí, filha. Eu ajoelhei. Ele falou: ó, Deus mandou te dizer que Ele está te dando a unção de Davi. Irmãos, é chocante quando isso acontece. Quando só você e Deus estão assim, né? Na linha, e de repente entra alguém que você não sabe de nada. E ele falou: olha, mas eu também vou te dizer uma coisa. A unção de Davi não é para você ser rainha não, tá? É para você enfrentar gigantes. Eu não tinha noção do que ele estava falando. Só quando eu dei de cara com Golias que eu fui saber. E é justamente isso que eu queria dizer para você. Quando Deus unge você, Ele não está ungindo você porque Ele quer que você seja rei sobre todos os outros. Porque Ele quer que você seja mais bem-sucedido que os outros. Porque Ele quer que você seja melhor que todo mundo. Não. Quando Deus derrama uma unção sobre a sua vida, é porque Ele está te habilitando para lutas maiores, para vencer gigantes maiores. Davi lutava com o urso e com o leão. Só que ele começou a lutar. Ele teve que encarar Golias. E depois de Golias, ele teve que encarar exércitos inteiros. Ele foi colocado em situações maiores do que ele pensou, imaginou que um ser humano pudesse passar. Se você ler a história de Davi, você vai ver as lutas que ele enfrentou. Mas todas as lutas que ele enfrentou, ele foi habilitado. Você pode dizer, ele foi habilitado para lutar. E qual é a habilitação, queridos, que ele recebeu? A unção de Deus. E ele só recebeu a unção de Deus porque o Senhor estava com ele. Querido, não existe maior unção que alguém possa receber na sua vida que seja maior do que ter a presença de Jesus na sua vida. Havia uma época que quando eu ia orar, eu orava pedindo recurso para sustentar minha família. Havia uma época que quando eu ia orar, eu pedia saúde para os meus filhos. Eu pedia casa, pedia roupa, moradia. Senhor, sustenta, me ajuda a pagar as contas. Irmãos, eu peço isso sim, não vou dizer que eu não peço ainda. Mas, irmãos, o que eu mais peço, isso tudo fica para segundo plano, porque eu aprendi que se tem alguma coisa que eu e a minha casa precisamos,
é do Senhor. Senhor, eu posso não ter o que comer, mas não deixa faltar a tua presença. Senhor, eu posso estar numa cama enferma, mas não deixa faltar a tua presença. Porque eu prefiro estar enferma numa cama com a tua presença do que de pé sem a tua presença. Eu prefiro não ter o que comer e ter a tua presença do que ter o que comer e estar longe de ti. E a unção de Davi aproximou ele de Deus e fez com que a evidência de Deus na vida dele aproximasse toda uma nação da qual ele foi rei. É claro que o pessoal era meio cabeça dura, né? Cá para nós, de vez em quando tinha umas ovelhas que, né? De vez em quando tem, né? Mas, queridos, ele tinha um alvo. As ovelhas podiam até querer errar o caminho, mas Davi estava lá, ó. Ele não era perfeito. Será que você pode dizer, ele não era perfeito? Assim como eu não sou perfeito. Isso quer dizer, querido, que a unção de Deus não torna você perfeito, mas te leva próximo de alguém que é perfeito. E é a perfeição desse Deus que nos dá o livramento. É a perfeição desse Deus que nos capacita a vencer. É que nem o perdão, queridos. O perdão não é para quem merece. Porque quem merece perdão e é perdoado, foi feita a justiça. Não teve mérito no perdão. O perdão é para quem não merece. Quando Deus nos perdoou, é porque nós não merecemos. Nós somos justificados por Cristo. Quando nós perdoamos alguém, essa pessoa não merece o nosso perdão. Mas nós decidimos perdoar. Porque se essa pessoa merecesse o nosso perdão, quando nós perdoássemos, nós estaríamos fazendo o quê? Justiça. Entende? Então a unção de Deus, ela vem para nos habilitar para lutas maiores. Muitos pensam que o objetivo da unção era para projeção pessoal. Muitos pensam que o objetivo da unção é para abrir portas. Muitos pensam que o objetivo da unção é para dar mais responsabilidade. Queridos, quer ser ungido aí? Você quer ser ungido? Quer mesmo? Mesmo sabendo que essa unção vai te fazer enfrentar lutas maiores, você quer ser ungido? Eu quero, gente. Por isso que o evangelho é meio louco, né? Porque as pessoas falam, eu quero receber Jesus para me livrar dos problemas. Só que não é isso que a palavra diz, né? E aí, se você prega isso, o pessoal vai te bater depois, né? Mas é melhor apanhar do que falar mentira, né? Então, eu louvo a Deus porque Ele faz a gente viver coisas diferentes. E uma coisa interessante, irmãos, é como as pessoas nos veem. Porque as pessoas precisam olhar para nós e ver a Cristo. E para que elas vejam a Cristo, nós temos que ser honestos, sinceros. Sabe? Às vezes a gente fica tentando dar um de super crente, né? E quando lá o outro descobre que a gente falhou, pronto. Acabou. Aí transfere isso para Deus e se afasta de Deus. Davi, quando pecava, e olha que Davi pecou para chuchu, hein? Né? Davi cometeu cada pecadão que eu vou te contar. Mas ele reconhecia, ele não escondia seus pecados. Ele confessava, deixava e alcançava a misericórdia de Deus. Assim como eu e você. Deus não está aqui hoje na condição, Jesus não está hoje na condição do juiz. Jesus hoje está na condição de seu advogado, de seu amigo, né? Quer ver? Vem cá, Gil. Vem cá, Ademir. Vem cá, Gê. Fazer um teatrinho, gente. Sabe aqui? Estrelando. Olha,
A Demi vai fazer o papel de Deus, tá, Demi? Faz cara de Deus aí, ó. Aqui. Isso. Demi tá aqui. Gilson, você quer ser o pecador ou você quer ser Jesus? Tá, tu é o pecador? Então fica aqui. Não, tu é o Jesus, vem cá. Tá com cara de Jesus, vem cá, isso. Fica aqui. E a G faz cara de pecador agora, isso. Hoje, né, nós estamos nessa condição aqui. E Jesus hoje, né, vira para lá, para Deus, isso. Jesus hoje está aqui, viradinho para Deus, e aqui ela se escondendo atrás dele. Se esconde, isso. Está escondidinha, né? Tudo que ela pede, Jesus intercede, né? E Deus, quando olha para G, quem ele vê? Não é Jesus, não, gente, é Jesus. Jesus, não é? Mas vai chegar um dia que Jesus vai fazer assim, ó. Hoje ele é o advogado. E o advogado sabe tudo do cliente, sabe ou não sabe? Então vai adiantar mentir para o advogado? O advogado agora vai estar na posição de quê? Juiz. E aí, olha aqui, ó. Face a face. Tu vai rir ou vai chorar? Então, queridos, hoje, Jesus é nosso amigo, nosso advogado. Para a gente chegar nessa condição, a gente precisa ser amigo dele, se aproximar dele, se esconder nele, fazer de verdade ele o nosso intercessor. Essa é a unção que nós temos nesse momento. Essa é a unção que Deus tem derramado. É a condição de sermos amigos de Jesus, de se esconder atrás de Jesus, de poder ter acesso a Deus por intermédio de Jesus. Essa é a unção que Deus quer derramar na nossa vida. A unção chamada intimidade. A unção chamada amizade, elo, aliança, casamento. Essa é a unção que Deus quer derramar na nossa vida. Porque um dia, nenhum de nós vai escapar desse momento, queridos. Eu não sei se é perto, longe, mais longe, mas todos nós vamos passar por esse momento onde estaremos face a face com Ele. E aí, meu querido, se você não for amigo de Deus, se você não tiver intimidade com o Pai, vai para onde? Caldeirão. Caldeirão, né? Obrigada, gente. Gente, palmas para os nossos irmãos, né? Glória a Jesus. Então essa é a unção que Deus quer derramar sobre a nossa vida. Olha, uma coisa que eu queria, antes de concluir essa mensagem, eu queria compartilhar com vocês o seguinte. Alguns pensam que quando Davi foi enfrentar Golias, Davi não teve medo. Davi venceu seus medos. Davi venceu suas limitações. Outros acham que Davi pegou qualquer coisa, ou que ele tinha na mão uma funda, e essa funda era qualquer coisa. E ele venceu. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Realmente aconteceu um milagre da parte de Deus, porque ele foi no nome de Deus enfrentar Golias. Mas deixa eu te dizer, Davi não estava desarmado, não. Eu estava estudando nos achados arqueológicos e tal, no livro Manual Unger, quem quiser ver, lá na parte de 1 Samuel, fala sobre a condição da funda. E a funda, muitos pensam que era tipo estilingue, algo qualquer coisa assim, né? Era uma arma qualquer, mas não era não. A funda era uma arma de guerra também. E de acordo com estudiosos lá, eles dizem que a funda tinha a capacidade de atingir a quase 200 km por hora, 190 e poucos quilômetros por hora, e 162 metros. E os belemitas, que eram um povo que tinham mais habilidade com a funda, eles eram capazes de, com a mão direita ou com a mão esquerda, atingir um fio de cabelo, de tanta precisão que ele tinha.
Era um instrumento de guerra. Sabe o que significa isso? Que Deus não coloca na nossa mão qualquer coisa, não. Quando Deus coloca algo na sua mão, dê valor ao que você tem nas suas mãos. Dê valor ao instrumento que Deus está colocando nas suas mãos. Porque é Deus que está te tirando de trás das malhadas. É Deus que está vendo o teu trabalho. Não espere receber uma consagração para fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Se você acha que Deus te chamou para pastor, comece a pastorear agora. Se você acha que Deus te chamou para missionário, comece a sua missão agora. Se você acha que Deus colocou em você a unção de cura para curar, se você crê nessa palavra, porque a Bíblia diz que esses sinais acompanham aqueles que creem. E fé, como eu postei outro dia no Face, é você botar o pé, depois você botar o chão. Não é você botar o chão, depois você botar o pé, não. A fé é isso, é você botar primeiro o pé. Depois você vê o chão onde é que vai. Quando chegar, tá bom. A fé é você se lançar. É você crer. Então, se Deus te chamou e você sabe quem te chamou, então, irmãos, Deus vai enviar alguém para te tirar de trás das malhadas. É Ele que faz esse milagre. E quando esse milagre acontecer, meu querido e minha querida, saiba que Deus não vai colocar na sua mão qualquer coisa. Ele vai te dar um instrumento de guerra. Por mais simples que pareça, aquilo que Ele colocar nas suas mãos, o lugar onde Deus colocar você, é um lugar que vai te habilitar para a guerra. E a presença de Deus em você habilita você para guerras ainda maiores. Então, querido, se você está reclamando de estar lutando com urso e com leão, prepara que o gigante vem aí. Mas ele vai cair. E o Senhor vai entregar a cabeça dele nas suas mãos. Não para honrar você por você mesmo. Outra coisa, a gente pensa que quando Golias apareceu na vida de Davi, ele apareceu para destruir Davi. Deus permitiu Golias na vida de Davi para exaltar Davi. Então, meu filho, quando Golias aparecer, você já começa a ficar alegrinho, porque sabe que é nessa vitória que Deus vai te dar, que Ele vai te exaltar. Que o nome dele vai ser glorificado e que o povo vai te conhecer. Mas não vai te conhecer porque você é bonitinho. Porque você é ruivo. Porque você é forte. Você é valente ou toca bem. O povo também pode te conhecer pelas tuas habilidades naturais, mas o povo vai te conhecer porque existe um Deus que anda contigo. Amém? Glória a Deus. E tem algo também muito interessante. Muito interessante. Davi falou assim para concluir. Davi falou: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e Ele me livrará das mãos do filisteu. Coloca a tua confiança no Senhor, querido. Nessa noite eu quero te dizer, se você está enfrentando o urso ou o leão, saiba que o gigante vem por aí. E depois do Golias vem o exército, tá? E depois do exército vai ter cidade para você conquistar, tá? Ou seja, tem outros exércitos. Como diria o Lula, a luta continua, companheiro. Mas a vitória é certa. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu não sei qual o teu gigante. Talvez você já tenha enfrentado o urso, o leão. Ficou todo esfolado já está cicatrizado e agora aparece o tal do Golias. Ele vai cair. Ele vai cair. Sabe por quê? Porque quem está te tirando de trás das malhadas é o Senhor. Porque quem está te fortalecendo é o Senhor. Porque quem está ungindo a sua cabeça é o Senhor. Porque quem anda contigo não é qualquer um. Não é o amigo do exército. Não é o general do exército humano. Quem anda contigo
é o Todo-Poderoso, general da batalha, general de todas as batalhas. Eu queria que você fechasse seus olhos. Ponho em ti a minha visão, tomo tua boca, Ô papai, profetiza, ô paizinho, filho do homem, ô Jesus, ô querido Deus, obrigado, Senhor, porque Deus, nós temos vivido, Senhor, momentos de urso, momentos de leão, Senhor, momentos, Senhor, onde muitas vezes, Senhor, nos colocamos à frente de batalhas, Senhor, por trás das malhadas, Senhor. Mas, Senhor, a Tua palavra nos diz que nada passa, Senhor, aquém dos Teus olhos, Senhor. Oh Deus, a Tua palavra diz, Senhor, que Tu olha para nós com Teu olhar de misericórdia e nos guarda, nos livra. Tu és aquele, Senhor, que tem nos livrado, Senhor. Oh Deus, nos nossos momentos, Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que sabe o que passa no nosso interior, ó Deus. Tu sabe das lutas interiores dos Teus filhos, Senhor. Ó Deus, e Tu é aquele que se levanta, Pai, a nosso favor. Tu és aquele, Senhor, que nos habilita, Senhor, para vencer. Por isso, Deus, nessa noite, eu te peço, Deus, que a Tua palavra, Senhor, venha, Senhor, sobre a vida de cada um de nós aqui nessa noite, Senhor. Senhor, que não seja uma palavra qualquer ou que a gente venha ouvir e deixar para lá, mas que essa palavra, Senhor, fique, Senhor, marcada no nosso coração, Senhor, e que a Tua unção, Senhor, esteja conosco, Senhor, e que essa unção, Senhor, que nos capacita, Senhor, a vencer, Pai, seja a evidência da Tua presença em nós, Senhor. Meu Deus é fiel e não falhará, o que Ele prometeu se cumprirá, e a sua unção me respaldará. Eu não temerei seu melhor, vou desfrutar. Declare bem forte isso, diga: meu Deus é fiel. Meu Deus é fiel e não falhará, o que Ele prometeu se cumprirá, e a sua unção me respaldará. Eu não